Opa, beleza, né? Bem, galera, o que foi separado para hoje, não havendo nenhuma dúvida de questões anteriores, seria não, será é, exercícios sobre transformações gasosas, passando por todas elas, né? Isotérmica, isobárica, isovolumétrica, adiabática, aplicando ainda a primeira lei da termodinâmica. Tranquilos? Aí para encerrar o ano com essas questões aí. Tranquilão? Então, estando todos tranquilos, vamos lá então, né? Tá ok? Então vamos lá. Alguns são teóricos, tá? Então eu tenho aqui dois gráficos. Eu acho que esse tipo de questão derruba muita gente, tá? Por quê? Eu vou explicar aqui por quê. Às vezes mostra dois gráficos, mas não mostra aquele gráfico que você está acostumado, né? Analisar sobre a transformação. Então vamos lá. Bem, nos gráficos 1 e 2, abaixo, P representa a pressão, né, de certa massa gasosa, sempre é um gás perfeito ou ideal, e está sujeita, né, que está sujeita aí, beleza. Então a pressão de um gás perfeito. T é a sua temperatura em Kelvin, não vou precisar fazer conta aqui, mas lembrando aí, e V o volume ocupado por essa certa massa de gás aí. Escolha a alternativa que identifica de forma correta as transformações sofridas por esse gás, representadas, tá, respectivamente em 1 e 2. Beleza? Bem, o gráfico 1, o que eu tenho no gráfico 1? Tá? Esqueci minha canetinha. O que eu tenho no gráfico 1? Eu tenho pressão e temperatura. Eu tenho uma reta entre essas duas grandezas. Tá? O gráfico mostra que é, há uma proporcionalidade aqui entre pressão e temperatura. Tá? E como é uma reta, tem alguma coisa constante aí. Quem que seria constante no item 1? No item 1, a única coisa que poderia ser constante aqui é o que não está aparecendo aqui pra gente, que é o volume. Tá certo? Que é o volume. Opa, que letra, hein? Que é o volume aí. Tá certo? O volume aqui é constante. No item 1, né? No gráfico 1. No gráfico 2, tá? Qualquer coisa é só falar. No gráfico 2, eu tenho volume e temperatura também proporcionais, né? Também tem uma reta mostrando que alguma coisa que é constante. O que é constante aqui no gráfico 2? O que você não está vendo, né? Pressão, volume é proporcional à temperatura e tem alguma coisa constante aqui. Então é o que você não está vendo, que é a pressão. Então a pressão que é constante no gráfico 2. Então matou, né? Gráfico 1 é uma isobárica ou isocórica, tanto faz, né? Nome diferente aí. E o segundo é uma isobárica, né? Então tá aí, letra D de dado. Beleza? Tranquilos? Tranquilo. Questãozinha teórica, tá? Então, uma questãozinha teórica aí. Bem, essa daqui eu preciso de uma continha. A questãozinha fala que se a energia cinética média das moléculas de um gás aumentar e o volume permanecer constante, vão no volume? Se o volume vai permanecer constante, isocórica, só para ir familiarizando, né? Isocórica, volume constante. Se o volume é constante, não há deslocamento do gás, né? Não há deslocamento do gás, nem compressão, nem expansão, então eu tenho um gás que não realiza e nem sofre trabalho, tá ok? Então eu tenho um gás que não realiza e nem sofre trabalho. Bem, eu aplicando aqui, tá, a primeira lei, tá, primeira lei da termodinâmica, que nos fala sobre conservação de energia, primeira lei da termo, ok? Primeira lei da termo, da termodinâmica. Ela fala sobre o quê? Que todo o calor administrado, ou o calor que eu ganho, ou o calor que eu perco, pode ser usado exclusivamente para o trabalho ou
exclusivamente para a variação de energia interna ou para as duas coisas. Beleza? Ou para as duas coisas. Tá certo? Mas aqui já sinalizou que não vai ser para as duas coisas não, né? Já sinalizou que será para apenas o quê? Trabalho já não tem. Então, esquece o trabalho aí. Trabalho igual a zero. Então, todo o calor administrado, ele vai ser usado exclusivamente para energia interna, tá? Isso foi uma das coisas que foi falado, aproveitando e explorando bastante a questão, tá certo? Então tá aí. Isso aqui é uma característica, inclusive, da transformação isocórica, isovolumétrica. Aí ele fala da energia cinética média das moléculas de um gás, né? Se a energia cinética média das moléculas de um gás aumentar e o volume permanecer constante. Então, se a energia cinética vai aumentar, né? Você vai aumentar a energia cinética média das moléculas, você está falando em aumentar a energia interna, tá? Você está aumentando a energia interna. Aumentar a energia interna implica em quê? Aumentar a temperatura também, né? Então, a temperatura vai aumentar. Beleza. Eu tenho temperatura aumentando. O que mais sobrou aí? Se o volume não pode mudar, o que sobrou é pressão, né? E pressão é proporcional, como vimos aí, é proporcional à nossa temperatura. Pressão é proporcional à temperatura. Beleza? Maior agitação térmica, maior força, né? Se as moléculas estão agitando mais. Se a energia cinética, que está relacionada com a velocidade, aumentou, então a força sobre a área também aumentou. Então a força sobre a área também aumentou. Beleza? Bem, vamos ver qual é a alternativa que expõe isso da melhor forma. Letra A. A pressão do gás aumentará e sua temperatura permanecerá constante. Bem, já tem uma coisa constante aqui, que é o volume. E outra coisa, como que a energia interna vai aumentar sem que a temperatura também aumente, né? Então esquece a 1 aí. B. A pressão permanecerá constante, já tem gente constante aí, tá? C. Pressão e temperatura aumentarão. Ótimo, tá? Aumentarão sim, mas só para então seria C. Mas terminando aqui, pressão diminuirá e temperatura aumentará, são proporcionais. Isso aqui nunca vai acontecer, tá? Temperatura diminui e pressão permanece constante. Gente, dá para eliminar um bocado de coisa que só com as outras coisas que ele sugeriu aqui que estaria constante, ó. Já daria para eliminar três, ó. Tá? Eu ficaria entre só duas apenas. E pressão e temperatura nunca vão ser inversamente proporcional. Pelo contrário, pressão e temperatura são proporcionais. Volume e temperatura também são proporcionais, aproveitando o gancho aí, tá? Todo mundo é proporcional à temperatura, tá? As únicas grandezas que são inversamente proporcionais, tá? São essa daqui, ó. Quando é isotérmica, pressão e volume. São as únicas que são inversamente proporcionais. Beleza? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, né? Então, fechou aí. Beleza, fiz uma coisa que eu não. Bem, próxima questão. As máquinas térmicas. Eu falei de máquina térmica bem superficial, mas aqui não vai aprofundar não. As máquinas térmicas, que seria combustão, o motor do carro e geladeira, são as principais, é ar-condicionado. Né? As principais que nós estudamos são essas aí, principalmente motor a combustão, que é o carro, e geladeira. São dispositivos que operam sempre em ciclos, isto é, retornam periodicamente as condições iniciais. Você sai de A e volta para A. Então, esse ciclo que ele está falando aqui, né, é quando você coloca tal transformação A, B, C, D, e aí você finaliza ainda com A. Mostrar que voltou para A. Tá? Uma maneira de estudá-las
E é por meio de transformações que ocorrem dentro desses ciclos, né? De A até B, vamos supor, isobárica, de B a C, não sei o que, e assim por diante. Representados por um gráfico de comportamento da pressão de um gás, né? É, me perdi tudo aqui, perdão. Representados por um gráfico do comportamento da pressão de um gás de trabalho em função do volume por ele ocupado. Pressão em função do volume, volume em metros cúbicos, pressão em newton por metro quadrado. Isso é importante, tá? Na hora de calcular o trabalho. Vou pegar um exemplo aqui para isso, tá? Beleza. Então é isso. O gráfico a seguir representa um ciclo de uma máquina térmica realizada por um sistema gasoso. E são feitas 4 afirmativas sobre essa situação. Mas antes de ler as 4, olha só, vamos dar uma olhada. De A até B, quem não está mudando é a pressão, concordam? Pressão, né? Pressão constante de A até B. Tranquilos? Iso, isobárica, tá? Isobárica. B a C, quem está constante? Volume. Então, de B a C, volumétrica, isométrica. Para não ocupar muito espaço aqui, isométrica. De C a D, volta a ser isobárica, né? Volta a ser isobárica, pressão constante, isobárica. E depois aqui de D a A, volta de novo a isométrica, né? Isocórica. Mesma coisa. Beleza. Primeira afirmativa. De A para B. Ocorre uma transformação isobárica. Ok. De B para C, o trabalho é motor, ou seja, realizado pelo sistema. De B para C. Isovolumétrica. Volume não muda. Variação do volume? Zero. Principal característica? Não há trabalho. Não há trabalho nesse trecho, tá? Então não há trabalho, vamos falar de trabalho? Não há trabalho nesse trecho, consequentemente aqui também não há, né? Na isocórica, a mesma coisa. De A até B tem trabalho? Tem. Positivo ou negativo? De A até B. E aí, galera? Positivo ou negativo? De A até B, olha aí. E de C a D. O que eu posso falar sobre o trabalho? Em relação só ao sinal, só. Tá? Não tem valores que não dá para calcular. Não. O que eu posso falar do trabalho de A até B e de C até D? Positivo, negativo. Já é zero nas extremidades aqui, ó. E aí, galera? O que vocês me dizem? Hum? Não sei não, é resposta também. Vamos lá. De A até B, o que aconteceu com o volume? Expansão. Ele aumentou o volume de A até B. Mesmo que não tenha valores aqui, a gente percebe que de A até B foi uma expansão. Né? Teve uma expansão isobárica, mas teve um aumento de volume. Se teve um aumento de volume, é um trabalho positivo. Em contrapartida, de C para D, o que aconteceu, galera? Redução do volume. Está voltando aqui, ó. Voltou. Voltou para o volume que ele tinha antes, ó. Não sei que volume que ele tinha antes, mas ele tinha um volumezinho aqui, ó. Né? Vou dar valor, V. Aqui, sei lá, 10V, tá longe, né? Aí ele teve uma evolução de A para B, mas uma redução de C para D. Então, um trabalho negativo no retorno aqui. Então, eu consigo pelo menos identificar os sinais. Sempre quando estiver indo para o sentido horário, o trabalho sempre vai ser positivo. Quando estiver retornando sentido anti-horário ou para a esquerda, né, o trabalho sempre vai ser negativo. Beleza? Sempre. Isso é um fato. Tá? Então essa daqui tá errada. Falou que o trabalho era motor. Motor é um trabalho positivo. Não, isso não acontece. Tá? 3. A variação de energia interna no ciclo. Olha só que beleza. A, B, C, D e A. Voltou para o A, para o ponto A. É positiva. A variação de energia interna no ciclo. A, B, C, D e A novamente.
Gente, essa perguntinha ela tá direta, ela acontece demais. Eu vou perguntar em novos simulados que eu vou gerar, prova, demais. Ó, ele fala uma coisa interessante aqui, ó. É, que os motores trabalham em ciclos, isto é, retornam periodicamente às condições iniciais, condições iniciais. Então, se ele saiu de A e vai voltar para A, ele volta para a mesma temperatura que ele estava. Então ele saiu de A, que tinha uma determinada temperatura, e voltou para A. Então, gente, sempre, sempre, a vida toda, toda energia. Quando perguntar o ciclo, toda energia interna no ciclo é zero. E pensa num povo que gosta de perguntar isso, tá? Todas, 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 toda vez. Porque você voltou para as condições iniciais, né? Se ele estivesse perguntando qual que era a energia, qual que era a nossa energia interna, tá? No trecho AB, BC, aí o bicho ia pegar. Porque a gente teria que ter mais informações aqui. Mas se ele perguntar no ciclo, sempre vai ser zero. Sempre. Porque você volta às condições iniciais, tá? Então, é positiva? Não. O correto seria afirmar é zero sempre. Beleza? Então tá. Quarta e última, no ciclo fechado, né? Ele ainda reforçou. O ciclo já é fechado, tá? No ciclo fechado, A, B, C, D e A, ou seja, não tenha dúvida, né? Não há variação de energia interna. Até aqui, perfeito. E o trabalho total é nulo. O trabalho total é nulo, vacalhou. Por que que vacalhou no finalzinho? Ué, eu falei que o trabalho aqui em cima, aqui no início, era positivo. Aqui é negativo. Ele só é nulo nas laterais aqui, ó. Ah, cara, mas se eu somar, cara, não vai dar negativo, não? Não vai, não. O trabalho positivo ele é bem maior do que o negativo, tá? Eu vou discutir um pouco melhor, mas não é, não. Tá certo? Não é, não. Então, veja bem. Nossa, só tem uma correta aqui, que é a primeira. Todas as demais estão erradas. Por que que esse trabalho total não é nulo? Qual que é o trabalho de C até D? Uai, gente, o trabalho de C até D é só esse pedacinho aqui de baixo. Imagina que é como se tivesse começado aqui e terminado aqui, ó. Esquece o resto do mundo aqui, ó. Então, o trabalho seria a área, essa região toda aqui de baixo da, da retinha, tá? Eu vou calcular essas áreas aqui, ó. Vou dar valores aqui para calcular. Esse aqui é o trabalho negativo. Como é que ele é pequenininho? E agora, qual que é o trabalho de A até B? Porque nas laterais não tem, né? Então não vou nem perguntar. Então imagina que o gráfico está saindo de A e indo até B e não existe mais nada, não. Então seria tudo que está abaixo da reta de A até B, inclusive essa região aqui, ó, até encostar, tá? Até encostar no eixo X, sempre, sempre. Então, de A até B é a área toda que está aqui abaixo, galera, toda. E de C a D é só esse pedacinho pequenininho aqui. Então eu vou fazer um trabalho, na hora de calcular o trabalho total, ou resultante, eu vou fazer um trabalho de A até B, que é bem maior que o trabalho de C até D. Beleza? No final das contas, como o último trabalho é negativo, o meu trabalho total vai ficar trabalho de A até B menos o trabalho de C a D. Tudo tranquilo? Dúvidas? Comentários? Então aproveitei, respondi, mas explorei um pouquinho aqui. O trabalho corresponde à área do gráfico, tá? Então mesmo quando não dá valores, eles dão um jeitinho de perguntar, ó, tá? Coisa que você pode anotar, que vai cair em qualquer prova de termodinâmica. Eles vão perguntar isso aqui sempre, que no ciclo a energia interna é sempre zero. Eles vão perguntar os trechos onde o trabalho é zero, tá? As laterais aqui, ó, zero. Onde o trabalho é positivo, eles adoram perguntar. Onde que o trabalho é negativo. Então dá para explorar demais esse assunto aí. Então, tranquilos? Se ninguém falou nada, entenderei que está tudo tranquilo, tranquilo, tranquilo.
Ah, essa questãozinha eu não posso deixar de resolver, tá? É uma questãozinha simples, mas é outra coisa que cai demais também, tá? Uma questãozinha que cai demais essa daqui, ó. Qual a variação de energia interna de um gás ideal sobre a qual é realizado um trabalho? Então, ele já deu um trabalho de 80 joules, né? Um trabalho de 80 joules. Durante uma compressão adiabática. Compressão. Compressão. Comprimir o gás. Variação do volume menor que zero. Ou seja, variação do volume negativa. Então o trabalho, na verdade, é negativo. Esse trabalho aqui, na verdade, ele é menos 80 joules. Tá? Ele falou de forma indireta, né? Qual é a energia interna de um gás sobre o qual é realizado um trabalho de 80, sobre o qual, então ele foi comprimido, sobre o qual foi realizado um trabalho de 80. Aí ele ainda confirmou aqui, né? Compressão adiabática. Perfeito. Aplicação da, toda vez que tem a formulazinha, a transformação adiabática, sempre tem aplicações, né? Tem a primeira lei da terra, sempre, tá? Sempre tem. Primeira lei da termo. O que é a primeira lei da termo? Vou cansar de falar, porque isso aqui é cobrado demais. Todo o calor que eu administro, né, ele pode ser usado para realizar trabalho, como ele também pode ser usado para variar a energia interna, ou apenas uma coisa. Só que a característica mais importante da transformação adiabática, tá, é que essa troca de calor é zero. É aquela transformaçãozinha lá que a palavrinha-chave da transformação adiabática é rápida. Ela é rápida o suficiente, transformação rápida. Ela é rápida o suficiente para não ocorrer trocas de calor. É você usando o desodorante, é você enchendo o pneu da bicicleta. Você faz isso de forma muito rápida. Se você tentar encher o pneu da bicicleta devagarinho, o ar vai todo embora. Só não vai para onde, né? Vai ficar pouquíssimo eficiente o seu sistema. Então tá, então vamos colocar zero aqui para nossa para nosso energia. O que, que vai sobrar? Vai sobrar trabalho mais energia interna. E ele perguntou sobre a energia interna, que é a dúvida dele aqui em cima, ó. E eu vou descobrir aqui que passando o trabalho para cá, a minha energia interna, na verdade, ela sempre vai ser o quê? Menos o trabalho. É a única transformação. Minha energia interna, opa, ela é menos o trabalho, tá? Ela sempre vai ser isso aqui, gente. Muita atenção, que ela sempre vai ser isso aqui. Quando a transformação for adiabática, sempre. Então, se ele falou a maldade aqui, foi perceber o seguinte: ele falou primeiro que o trabalho era 80, aí depois ele falou que era uma compressão. Por isso que, como é uma compressão, eu falo, ah, então calma aí. Então o trabalho é negativo, porque compressão, o gás foi comprimido, tá? O gás foi comprimido. Então, qual que vai ser a energia interna aqui? Ela vai ser menos o trabalho. Como o trabalho é menos 80, minha energia interna vai ser o quê? Mais 80, quase que não cabe, mais 80 joules, tá? Mais 80 joules. Vixe, Maria. O Carlos, a prova vai estar desse jeito? Ah, mas você falou de um jeito como se fosse Eu não ia muito, saber fazer isso não, muito Carlos. difícil, tá? Uai, Carlos, fácil também, não tá? Né? Impossível. Tá nada. Impossível pro segundo ano, né? Não. Eu Não é nunca ia mesmo. saber que esse negócio sobre a qual quer dizer que é negativo. Essa aqui tem uma maldadezinha aqui, né? Sobre, né? Então o gato tá sofrendo. Ele tá sofrendo, foi uma dica. A segunda dica foi o fato de ter falado uma compressão. Então o gás foi comprimido, então o trabalho é negativo. Como a energia interna é sempre o contrário, né? O contrário, então por isso que ficou uma energia menos com menos aqui, né? Por isso que deu os 80 joules
positivo. Toda vez que o gás é comprimido e não pode trocar calor, tem outras formas de entender e resolver a questão. Toda vez que ela é impedida de trocar calor e você vai lá e aperta todo mundo num lugar só, a tendência é a energia interna aumentar. Beleza? Então aqui seria 80 joules. Aí tiveram algumas dicas aqui. Sempre que houver uma compressão, você vai ter um aumento na energia interna. Sabe uma coisa que é o contrário disso aqui, para te ajudar, para ajudar todos aí a memorizar? O desodorante. O desodorante é o contrário, é uma expansão. Aí você lembra você pegando o refrigerante, à medida que você vai. Refrigerante não, o desodorante, perdão. Que você pega lá o aerosol e aperta, mantém ele apertado um pouquinho, você vê que ele esfria. Né? Então é o contrário disso aqui. Esfriar significa o quê? Seria o contrário, energia interna diminuir. Tá certo? E esse aqui, essa compressão é você encher o pneu da bicicleta. Quando você enche o pneu da bicicleta, até a bomba aquece. Então o ar aquece, porque você está comprimindo o ar. Então você poderia entender, não, comprimir com certeza é aumentar. Talvez você tinha que ter muita atenção para não deixar passar o trabalho negativo aqui, ó, tá? O trabalho negativo. Tá ok? Mas vocês vão ter muita chance de resolver exercício aí. Tranquilos? Dúvidas? Esse exercíciozinho aqui fala das leis, né? Das leis, mas é basicamente a primeira aqui que é a mais evidente. Então, leis da termodinâmica. O gráfico abaixo mostra a variação do volume, realmente, variação do volume em função da temperatura de um gás ideal. Sempre vai ser ideal. Que sofreu uma transformação à pressão constante. Ótimo. Já me deu uma dica aqui de pressão constante isobárica, tá? Isobárica, pressão constante, e já me falou que o valor é 120 newtons por metro quadrado. Já está até na unidade que eu preciso. A quantidade de calor recebida pelo gás durante o processo foi de quantidade de calor recebida pelo gás. Opa, é uma quantidade positiva, então. Né? É uma quantidade positiva. Então a quantidade foi de quanto? 800 joules. Tá? Ele deu uma dica aí que foi o seguinte: leis da termodinâmica. Então ele está querendo aplicar a primeira lei, que é a quantidade de calor que nós recebemos. Ela sempre vai ser o quê? Utilizada para realizar trabalho, eu vou ter que calcular, mais a energia interna. Tá? Então eu tô aqui, ó, nessa questão aqui, tô para resolver isso aqui, ó. Uma coisa eu já tenho, tá? Que é o calor. O calor envolvido eu já tenho. O problema é descobrir o trabalho. Mas para calcular o trabalho, como ele falou que é isobárica, eu posso usar a fórmula: pressão vezes variação de volume, tá? A variação de volume está pequena aqui, mas está em M, então com certeza está em metros cúbicos. Ótimo, nem preciso mexer. Metros cúbicos casa direitinho com metro quadrado. Então eu posso usar essa formulazinha aqui, ó, para calcular o trabalho. A pressão ele falou no enunciado, que é 120, e a variação do volume, eu dou uma olhadinha aqui, ó. Ele está variando de 1 para 3, ou seja, apenas 2 metros cúbicos. Tudo bem, galera? Ele foi de A para B, ele saiu de 1 para 3 metros cúbicos. Então, variação do volume, 2. Trabalho total, 240 joules. O que ele está querendo? O que ele pediu aí? Qualquer momento, o zoom vai nos cortar. Ele está pedindo energia interna. O calor, ele falou no enunciado, foram 800 joules. Tá? O trabalho, acabei de calcular, 240. É um trabalho positivo ou negativo? Ele expandiu, né? Então essa variação de volume aqui é positiva, então meu trabalho é positivo, mais energia interna. Então minha energia interna vai ser o quê? 800 menos 240, que vai dar minha energia interna. Energia interna vai ser 560 joules. Tranquilo?
560 joules. Tá? Positivo? Positivo. Você não teria dado negativo aqui, ó. Essa aqui eu nem preciso interpretar, não. Se fosse negativa, eu teria dado aqui. Tranquilos? Então tá aí. Variação, letra A. Variação de energia interna positiva. Com certeza teve um aumento de temperatura aí, tá? Não teve um aumento de pressão, porque ela foi constante. Beleza? O volume aumentou, então a temperatura realmente, não esqueci que o gráfico é em função da temperatura. Nós triplicamos aqui, tá? A pressão, ela foi de 1 para 3, né? Então tá aí. Beleza? Tranquilos? Bem, isso aí encerra, né? Deixa eu ver se eu tenho mais um exercíciozinho aqui que eu posso resolver. Não, esse aqui era o último mesmo. Beleza? Fechou. Tranquilos? Então foram alguns exercícios gerais, contemplando as 3 transformações. E mais, né? Eu cheguei a colocar aqui, ó, a diabática também, né? Só não coloquei ela aqui, mas eu acrescentei a diabática. Eu explorei a diabática também, tá certo? Então, a diabática. Explorei também a primeira lei da termodinâmica. Apliquei a primeira lei da termodinâmica, que diz que a quantidade de calor é o trabalho mais a energia interna. Beleza? Então eu explorei tudo isso aí. Nessa daqui, o que eu posso dizer? Porque essa daqui colocou a fórmulazinha. Essa daqui não tem nada constante, gente. Não tem pressão, não tem volume. Como não tem nada constante, eu tenho que comparar PV de T de uma posição qualquer, tem que ser igual a de um valor posterior. Ok? Então eu uso a fórmula toda, PV sobre T igual a PV sobre T. Beleza? Tranquilos? Beleza. Então isso aí encerra. Voltamos em janeiro com revisão, galera. Beleza? Fica aqui meu abraço. Final de ano maravilhoso para todo mundo aí.